Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 29 de agosto, a lição 10, ela tem como título A Igreja como a Noiva de Cristo, parte 2. A lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 5, do versículos 25 até 27, e também 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 4. E o que nós vemos aqui é que o apóstolo Paulo ele apresenta um simbolismo, do casamento de Cristo, o noivo, com a igreja que é a noiva, formando-se um belo conto romântico, como nos casamentos da antiguidade, que tinha tudo assim um ritual, E aparece assim, e aqui nesse texto, aparece assim uma noiva com toda a beleza, esperando o seu noivo. E essa noiva é a igreja, que somos nós, que está nos preparando e sendo preparado pelo próprio noivo Cristo, para que possa ser feita essa união na sua segunda vinda. Onde aqui o noivado, a preparação para a cerimônia, e a noiva será apresentada ao noivo na segunda vinda, do noivo, Jesus. E a lição ela é maravilhosa, porque o apóstolo ele usa assim de uma analogia assim da igreja como noiva de Cristo, Você veja que belo palavras assim do apóstolo, E não é algo assim inédito, no Novo Testamento, que fala aqui em Efésios 5. Já no Antigo Testamento, frequentemente a nação de Israel, ela era apresentada como a esposa de Cristo. Por exemplo, lá no livro de Ezequiel, nós lemos sobre como Deus se casou com a nação de Israel quando não havia nenhum valor nela. E foi assim um marido amoroso e provedor, que fala lá em Ezequiel capítulo 16, versículos de 8 a 14. E o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículos 25 até 27, usa elementos assim de um casamento que aconteciam na antiguidade e retrata Jesus como noivo que apresenta a ele a sua noiva. E já no noivado, o primeiro passo para a união, ele dá muitos presentes, na época, o noivo dava muitos presentes para a noiva, de bastante valor, junto com toda a família dela, recebiam presentes. E Jesus, aqui como noivo da igreja que somos nós, pagou um enorme preço, porque custou o seu sangue, por essa noiva que é a igreja. Um dote sem igual, e ele comprou realmente com seu sangue. E as Sagradas Escrituras mencionam lá que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, que está lá em Efésios 5, 25. O noivo apresenta a noiva a si mesmo, já que no passado, quem apresentava a noiva eram os padrinhos, ou por seu pai, e nunca pelo noivo. Paulo aqui ele apresenta uma união de várias formas, Ele apresenta uma união hebraica, uma profética e uma marital, conforme era costume do ser humano, principalmente lá na antiguidade. E onde, pelos hebreus, da antiguidade, a noiva era muito bem cuidada, assim, adornada, assim, pelos pais, e ela se destacava, assim, pela pureza, a santidade.
E eles faziam assim várias decorações no lugar do evento e adornavam bem a noiva. Já na parte profética, né, que nós podemos entender esse texto, os escritores da Bíblia, eles mencionavam assim em forma de metáfora, né, para o devido entendimento, né, do cristão, da importância de Cristo, né, nesta união. E aqui eles procuravam mostrar a transformação espiritual da noiva, né, que é a igreja, que somos nós, onde nós deveríamos ser lavados dos nossos pecados e regenerados justamente pelo noivo que é Cristo, pronto para se mostrar e se apresentar diante do noivo. Em um assim, período assim, de espera, ou seja, nós aguardando, né, a volta de Jesus, o noivo, na sua segunda vinda. E já dentro do padrão terreno, né, marital, né, no caso, o esposo, cheio de palavra do Espírito Santo, ele é utilizado como uma ferramenta para a santificação da sua esposa. Assim como Jesus fez pela sua esposa, a igreja. E já no segundo ponto da lição que nós vemos, uma das grandiosas expressões, né, de amor de Jesus por sua noiva igreja, onde nós temos aqui a preparação para a cerimônia da união no casamento. E Paulo nos exorta que as esposas devem amar, no caso assim, o Paulo ele nos alerta, né, que os esposos, né, devem amar as suas esposas, assim como Jesus amou a sua noiva, a igreja. E Paulo fala aqui. Mas não é um amor assim comum ou pequeno, né? E sim um amor ágape, né? Que do grego quer dizer assim, um amor com respeito, um amor que se doa de nada em troca, um amor incondicional, um amor que se entrega como Cristo fez à sua igreja. E nessa preparação para o casamento, as atenções do noivo continuam, né, com seu esforço para santificar e purificar a noiva, que falar em Efésios 5:26. E sempre ele preparando para aquele dia glorioso, onde a igreja será apresentada a Jesus sem mácula, sem pecado. E na terceira etapa, a cerimônia do casamento em si, onde Paulo faz essa analogia, né, como os antigos casamentos da época, dentro dos rituais, assim, né? E o noivo vinha todo assim iluminado, onde eles vinham a cavalo ou carruagem, assim, cheio de luzes, né? E um cortejo, assim, sem igual. Lindo, bonito, né? Com muitas flores, e o noivo se dirigia para a casa, né, da noiva, né? E no caminho era tudo iluminado assim, por tochas, né? Eram bandas musicais tocando, né? E no soar estrondoso do trompete, assim é que figura que o apóstolo faz, né, em Efésios 5. E ele faz essa analogia justamente assim, dessa forma, para mostrar a todos nós como será a segunda vinda de Cristo noivo, que vem buscar a noiva, que é a nossa igreja, que somos nós. E esta será a celebração do casamento mais desejado por Deus, quando seu filho Jesus, o noivo, voltará para reivindicar a sua noiva, a igreja, e apresentá-la a si mesmo. E o mais profundo desejo do apóstolo Paulo era preparar a igreja como virgem para ser assim de um só esposo, que haja fidelidade para Cristo noivo, que ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Por isso que Cristo, na sua segunda vinda, ele voltará e reivindicará a sua igreja que ele nos amou antes da fundação do mundo, antes de nós existirmos, ele já nos amava. E ele preparou a sua noiva, a igreja, para este momento especial
nos purificou e trabalha para que todos nós estejamos preparados para o grande dia da união e levarmos para o lar celestial. Aí nos vem a preocupação, né, com a situação que nós encontramos hoje, né, nesse momento de espera, como noivas de Cristo. Para esse intervalo de espera, que a união vai acontecer, nós não sabemos o momento, né? E nós temos que nos preparar para esse momento. Mesmo que nós já tenhamos entrado em comunhão com Deus Pai, ainda nós fomos levados pelo noivo para o lugar da eternidade que Ele quer nos levar, onde lá nós habitaremos com Ele, na nova casa, para nós estarmos à presença desse estupendo, tremendo, magnífico noivo Jesus. Por esse motivo, diversos textos, né, do Novo Testamento enfatizam para que a noiva possa vigiar e orar. A necessidade da noiva, que a igreja, que somos nós, nos prepararmos para a vinda do noivo, que é Cristo. E o noivo quer voltar o quanto antes, mas quando a sua noiva estiver preparada para aquele momento, que fala em Efésios 5, 27, que diz: gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha, veja como o noivo está pedindo que a noiva seja, que nós estejamos nesse dia, na segunda vinda de Cristo noivo, nós sejamos sem pecados, transformados pelo próprio poder dele, né? E veja o esforço do noivo, que ele sacrificou-se pela noiva, para santificar e purificar, que fala lá em Efésios 5, 26, e quer que nós venhamos a nos manter santificados, que fala lá em João 17, versículo 17 e 19. E se ele achar a noiva perfeita, se ele achar a noiva não em perfeição, no caso, que a noiva esteja infiel, né, no caso nós, ele não levará para as bodas na casa celestial, e muito menos para esse lar eterno. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a ter entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras e ter o entendimento que Cristo, Ele é o noivo. E nós somos a igreja e nós temos que nos preparar para esse momento da união com Cristo, para Ele nos levar para as mansões celestiais. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde lá haverá a grande bodas do Cordeiro, esta festa, esse casamento, esta união no céu, no lugar de paz, onde não haverá mais dor e mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.